Olá a todos os educadores e educadoras da SEI Brincar e Sorrir. Eu sou a Silvana e eu fui convidada pela Ludmília, coordenadora de vocês, para dar a minha contribuição na formação que vocês estão tendo sobre a instrução normativa de 6 de fevereiro de 2019. Antes de entrar no item propriamente dito que eu separei para compartilhar com vocês, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou a Silvana, eu sou professora de História na Prefeitura de São Paulo desde o ano de 2010. Eu vou relatar para vocês a minha trajetória até 2020, como que eu ingressei na educação. Meu primeiro contato com a educação institucional mesmo foi no ano de 2005, 2004, 2005, no programa Recreio nas Férias. Então, fiz a minha inscrição e trabalhei como agente de recreação. Trabalhei em 5 edições, inclusive em uma dessas edições que eu trabalhei foi numa SEI, Não sei, se não me engano, conveniado, e era tudo muito novo, com crianças pequenas, bebês, mas foi muito produtivo. Então foram essas 5 edições no Recreio nas Férias. Posteriormente eu ingressei na minha faculdade de História no ano de 2006 e no outro ano, 2007, eu tive meu primeiro emprego numa escola particular como professora de História. Depois eu fiz minha inscrição para professora eventual do estado, fiquei eventuando, sendo substituta de História por algum tempo, e aí surgiu um concurso para agente de organização escolar no estado, o inspetor de alunos, em 2008, aí eu prestei esse concurso, passei, como eu era eventual, não era uma coisa certa, não tinha um salário certo, eu acabei ingressando na função, no cargo de agente de organização escolar. Fiquei 4 meses trabalhando, gostei muito do cargo, eu gostava muito, eu trabalhava à tarde e à noite, numa escola em Guaianazes, e foi um período muito bom. Mas nesse período eu estava estudando para um concurso, tinha aberto concurso para professor de História, ensino fundamental 2 e médio. Então eu estava estudando, estudava várias horas, assim que o tempinho que eu tinha eu estudava. Como eu fui aprovada no concurso que eu prestei, eu exonerei o cargo de agente de organização escolar. E no outro ano, 2010, em maio de 2010, eu ingressei na Prefeitura de São Paulo. Na Prefeitura de São Paulo, eu não tinha uma sala atribuída a mim quando eu ingressei. Então, eu trabalhei na sala de leitura. Em 2013, eu fiquei na coordenação pedagógica de uma EMEI. Em 2017, eu fui para uma coordenação pedagógica de uma EMEF. Em 2018, como assistente dessa EMEF, e agora em 2019 eu fui convidada para ser cogestora, a função que eu estou exercendo até agora. O momento de formação que a coordenadora Ludmília está organizando com vocês, está executando, faz parte da formação continuada, porque a gente tem a nossa formação inicial, quando a gente ingressa numa faculdade de licenciatura, pedagogia, qualquer outra disciplina. Essa é a formação inicial. Só que essa formação inicial, ela é insuficiente para as demandas que nos esperam. Daí a importância da formação continuada, você sempre está estudando. Então tem essa formação continuada que você procura algum curso, alguma pós, algum curso de extensão, e tem a formação in loco, que ocorre na própria unidade escolar, que no caso é essa formação que vocês estão tendo atualmente, estudando a instrução normativa de 2019. Nós temos 2 eventos. O primeiro é a nível mundial, aconteceu em todos os continentes, que foi o advento das novas tecnologias, onde todos os integrantes da sociedade em geral teve que se adaptar a essa nova realidade. E
a instituição educacional não ficou de fora. E o professor teve que se reinventar porque os alunos, as crianças, muitas delas são nativos digitais, ou seja, já nasceram nesse mundo. Tanto que vocês pegam criancinhas que já sabem manipular o celular com muita facilidade, crianças novas que sabem fazer instalações, sabem mexer, que a gente tem que recorrer a elas pedindo ajuda. Então pensa na posição do educador, que não é um nativo digital, não nasceu nessa era, ter que se adaptar, né, aprender a lidar com isso para posteriormente ensinar alunos que já nasceram digitais, na era digital. Conforme eu falei, isso afetou todos os continentes, todos os educadores. Mas um outro acontecimento afetou diretamente educadores de creches, as antigas creches, hoje Centro de Educação Infantil. O que foi isso, Silvana? Há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, a creche era de responsabilidade da assistência social e não da educação. Aí as coisas foram acontecendo, os anos foram passando, foi vendo a necessidade de uma mudança. E assista o videozinho que eu preparei sobre essa mudança, essa transição da assistência social para a educação, para você entender melhor. A transição das creches diretas da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo se deu na gestão Marta Suplicy do PT entre os anos 2001 e 2004. No município de São Paulo, as creches permaneceram atreladas à Secretaria de Assistência Social até 2001. As primeiras unidades de creches no município de São Paulo, que se tem notícia, eram assistenciais organizadas por entidades religiosas ou pessoas caridosas que resolviam cuidar dos filhos de famílias pobres. Posteriormente, essas organizações filantrópicas que prestavam tal serviço passaram a dispor de convênios com a prefeitura no setor social. A primeira creche municipal surgiu a partir de problemas com uma dessas entidades, tendo o poder público que assumir a direção da unidade. As creches foram criadas para abrigar crianças com deficiências financeiras e problemas familiares e eram consideradas locais de guarda e assistência, devendo, portanto, permanecer na área de atendimento social e não educacional. Guardar crianças significava ficar com elas durante o período necessário, tomando cuidados com relação à higiene, saúde, alimentação e para que não se machucassem até o momento em que os adultos responsáveis por elas viessem buscá-las. No Brasil, foram consideradas erroneamente como instituições para criança pobre e, como consequência, ofertando educação pobre para pobres. Essa visão gerou a concepção de um atendimento que não precisava de qualidade, em que o adulto que trabalhava direto com a criança não precisava ser qualificado, nem havia necessidade de propostas pedagógicas. O improviso e o descompromisso com os direitos das crianças e da família eram aspectos presentes nessa concepção. Muitos movimentos em prol da criança de 0 a 6 anos foram organizados visando o repensar dessas concepções assistencialistas arraigadas na sociedade. E também redimensionar esse histórico exigiu muito empenho dos grupos envolvidos na luta pela creche pública de qualidade como direito. Oferecer atendimento educacional à criança de 0 a 3 anos em creche não significa escolarizá-la, mas contextualizar o cuidado como ação educativa em parceria permanente com o brincar dentro do espaço institucional. E isso exige criatividade, afetividade e disponibilidade pedagógica bem diferente da oferecida na escola.
A Constituição de 1988 e demais legislações vigentes mostram muitas mudanças que ocorreram em relação à concepção de criança e de educação infantil. A criança antes era vista como objeto de tutela e passa a ser considerada como sujeito de direitos. É importante dar visibilidade aos bebês que por muitos anos não foram entendidos como sujeitos de suas aprendizagens, anunciando-os e considerando-os em suas especificidades, e respeitar o percurso de mais de 80 anos da Rede Municipal de Educação, considerando suas histórias, conquistas e até mesmo dissonâncias. Se você for dar uma olhada nos documentos institucionais da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, você vai encontrar uma lista de documentos institucionais específicos para a educação municipal da cidade de São Paulo. E a instrução normativa é um desses documentos, é um norteador das ações dos educadores no dia a dia. Um educador não vai chegar numa unidade escolar e agir assim de veneta. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Não. Tem toda uma diretriz, tem todo um norte a seguir. Quando a Ludmília me propôs participar com vocês em um dia de formação, ela me deu a liberdade de escolher um dos itens dessa instrução normativa. Como eu estou num período da vida trabalhando bastante com essa questão de fotografias, vídeos, imagens por conta de um canal no YouTube que eu tenho, o que eu fiz? Eu escolhi o item, deixa eu ver aqui, 6.2.2, que diz respeito a imagens, fotos, vídeos e produções infantis. E o item 6.2.3, redes sociais institucionais. É uma realidade que nós não podemos fugir. Nós temos que nos preparar para essa demanda, não tem como fugir. E os registros na educação, tanto infantil quanto ensino fundamental e médio, giram em torno de registros também de forma digital. Daí a importância, daí a Prefeitura, a SME, preparar um documento para nortear esta questão também, porque a gente precisa ter alguns cuidados. Não é só tirar fotografias, fazer vídeos e postar. Tem todo um significado, tem todo um olhar pedagógico para isso que os educadores devem estar atentos. Presta atenção no videozinho que eu preparei sobre isso. Fotos, vídeos e produções infantis. As imagens tiradas das crianças e suas produções infantis devem revelar as aprendizagens, vivências e experimentações de bebês e crianças. Devem ser fonte de comunicação do trabalho desenvolvido. Importante evitar aquelas fotografias posadas e sem objetivos definidos. Evitar também vídeos de apresentações ensaiadas e produções infantis idênticas que apenas reproduzem gestos e não dão visibilidade para a expressão das crianças de forma autoral. O que podem ser consideradas documentações pedagógicas? Descrições escritas, as transcrições das palavras das crianças. As fotografias e vídeos são fontes indispensáveis de materiais e com elas nós somos capazes de ler e refletir tanto no individual quanto no coletivo sobre a experiência que estamos vivendo, sobre o projeto que está sendo explorado. Imagem como registro pedagógico. É de suma importância inserir as famílias, os responsáveis, no processo educativo dos bebês e crianças. O registro pedagógico deve também revelar os percursos de aprendizagens.
Devem também contar histórias ou narrativas para as famílias, bebês, crianças e educadores, com o objetivo de refletir sobre suas práticas. O registro pedagógico não pode conter apenas o olhar do educador da educadora. Antes, o educador deve incentivar a participação dos bebês e das crianças na construção dos registros imagéticos, filmímicos e pictórico, favorecendo assim a criação de memórias e vínculos afetivos. Os registros pedagógicos, portanto, devem ser um material que favoreça o planejamento e a construção das avaliações dos bebês e das crianças. Protagonismo infantil nos registros. Uma ação importante é convidar as crianças para registrar imagens, fotografando, filmando, desenhando cenas do cotidiano e espaços educativos. Os 6 IEMEIs já realiza essa prática como uma forma de compreender a representação que as crianças possuem da unidade educacional e seu olhar sobre o entorno. Redes sociais institucionais. Mas qual a importância das redes sociais institucionais? As redes sociais institucionais são importantes por diversos motivos. Primeiro motivo, dão visibilidade ao trabalho desenvolvido pela unidade. Segundo motivo é que elas privilegiam o protagonismo infantil, auxiliando a troca de experiências entre educadores e facilitando a comunicação com as famílias, com os responsáveis, divulgando o cotidiano da instituição e reiterando sua função pública e política. Crianças e famílias. A sociedade mundial está vivendo na era da tecnologia e na educação infantil, especificamente nos registros pedagógicos, todos podem acessar estes registros em diferentes tempos, espaços, dialogar com as suas experimentações, descobertas e ter suas memórias compartilhadas com o seu grupo social, ampliando as leituras dos trabalhos ali apresentados. Canais importantes de rede social. Ideias de comunidade via web, blogs, sites, perfis no Facebook, perfis no Instagram, entre outros. As redes sociais chegaram como divisores de água na questão do registro pedagógico, porém devemos nos ater a alguns pontos. Primeiro cuidado. Todas as crianças possuem o documento de autorização de uso de imagem. Normalmente, este documento é assinado no ato da matrícula. Antes mesmo de preparar as atividades do cotidiano, o educador deve ler o projeto político-pedagógico a fim de ter ciência dos princípios que regem as suas atividades. Outro fator importante é preservar bebês, crianças e adultos de constrangimentos. Não é qualquer imagem ou em qualquer momento que se deve fazer publicações. As publicações devem ser construídas respeitando as normas estabelecidas com a equipe educativa em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e bem contextualizadas com o uso de legendas ou textos que podem passar por revisões combinadas. Outro fator muito importante é o foco. O foco deve estar nas atividades e não na criança ou no bebê em si. As mídias sociais são ferramentas pedagógicas atuais e presentes em nossas vidas, um rico material formativo e de estudo. Conteúdo gerado. O
conteúdo gerado com as crianças e pelas crianças devem trazer reflexões sobre sua relevância e adequação. A unidade escolar deve escolher os responsáveis pelas publicações. A unidade também deve decidir a frequência das postagens e a representação de cada grupo, segmento ou atores sociais. Famílias podem e devem estar inseridas neste processo, não só como espectadores das atividades, mas de forma ativa, como parte do processo educativo. Outro ponto importante é que as concepções pedagógicas das postagens devem estar de acordo com o projeto político-pedagógico da unidade. O registro realizado nas redes sociais institucionais deve contribuir para a formação, a reflexão e o compartilhamento do trabalho desenvolvido. É importante esclarecer que não há embasamento legal quanto à formalização de comunicação de assuntos pedagógicos e administrativos relativo à unidade escolar por meio de perfis privados em redes sociais ou grupos de WhatsApp não institucionais. Ao registrarem fotograficamente, os professores, como observadores participantes de um grupo, compartilham com outras pessoas suas visões e concepções sobre os modos próprios de ser criança. Os pais que não acompanham a integralidade do cotidiano educativo da rotina de seu filho, ao olharem as fotos que traduzem atividades, cenas, espaços e tempos de envolvimento das crianças, podem se aproximar e entender um pouco o que estava acontecendo nas cenas registradas, que revelam crianças em grupo ou individualmente, vivendo o movimento, interagindo, brincando e criando. As fotografias em painéis, álbuns digitais ou impressos são narrativas em imagens que dinamizam o diálogo com os pais, fortalecendo os canais de comunicação. E essa é uma função preponderante da documentação. Foi um prazer contribuir com vocês para essa formação. Eu espero que vocês continuem buscando conhecimentos, se atualizando através da formação continuada, que vocês reflitam sobre as práticas e agreguem mais conhecimentos para que a qualidade da educação, principalmente da educação infantil, cresça muito mais e que vocês, que todos nós educadores, superemos essa visão assistencialista da educação infantil.